Olá, amigos de todo o Brasil, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Ponto 3. Nos próximos 30 minutos, vamos conversar sobre um assunto muito importante para o público que acompanha devotamente a TV Pai Eterno: a evangelização. E, claro, pensar a partir da realidade neste mundo que tem seus problemas e desafios, com a marca de uma pandemia que ainda não superamos completamente. Para São Paulo VI, a razão de existir da Igreja é evangelizar. As atuais diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil destacam que a missão de anunciar a boa nova de Jesus Cristo é vivida por meio do serviço, do diálogo, do anúncio explícito e o testemunho de comunhão. Mas como realizar a evangelização no mundo atual e na realidade pós-pandemia? Quais as novas estratégias a serem adotadas? Quais práticas precisam ser retomadas? Como despertar a consciência de que todos os batizados são evangelizadores? Os nossos convidados de hoje são pessoas que vivenciam seu batismo e estão comprometidos com a evangelização e vão dar aqui com certeza um bonito testemunho, além de nos acionar aí para a evangelização nesse novo ano que vai começar. Então acolho com muita alegria, primeiramente, o arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Dom Leomar Brustolin. Uma alegria falar com o senhor, Dom Leomar. Seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Boa noite, irmão Joaquim. Alegria minha saudação a todos. E também conosco uma outra evangelizadora, a Laila Camila Santos, que é articuladora nacional da equipe de comunicação da Pastoral Juvenil do Brasil, que está falando com a gente lá de Aracaju. Bem-vinda, Laila. Bem-vindo, muito obrigado, irmão. Alegria estar com vocês hoje para a gente falar de um tema tão importante. Sem dúvida, sem dúvida. E que às vezes não é nem bem compreendido por nós. Então, hoje a gente quer compreender bem o que é evangelização e a evangelização no mundo de hoje, nesse tempo de pós-pandemia. E o tempo é curto, vamos tentar fazer esse tempo render bem. Dom Leomar, evangelizar é a razão de ser da Igreja, né? Uma afirmação do Papa Paulo VI. Olhando o mundo em que vivemos e a Igreja em que estamos, será que os membros da Igreja estão vivendo esse compromisso de evangelizar? Irmão Joaquim, primeiro a gente poderia dizer o que é evangelizar. O que nós entendemos por evangelização? É o anúncio de Jesus Cristo, que é a boa nova do Pai. É o anúncio da salvação que a humanidade tanto precisa. Que salvação é essa? É de vida plena. Uma vida que começa aqui, que tem que ter qualidade, tem que ter profundidade, mas também é uma vida que tende a uma plenitude no reino de Deus. Por isso, a transmissão da fé, o anúncio de Jesus Cristo, é um desafio enorme para todas as gerações. Eu recordo aqui uma frase de Henri de Lubac, que dizia: tanto para as gerações urbanas é um desafio anunciar Jesus, quanto para as populações rurais. A fé cristã, dizia ele, é sempre uma vitória contra a tentação de nós nos acomodarmos e não irmos ao encontro dessa necessidade premente do ser humano, que é de vida em plenitude, que só Jesus Cristo pode trazer. Se você pergunta se no atual momento nós estamos facilitando isso, certamente há uma oportunidade enorme por causa da situação de pandemia, mas nossas comunidades certamente vão ter que revisar suas práticas, aquilo que se fala tanto de conversão pastoral já há tanto tempo, o que o Papa Francisco fala de igreja em saída, preocupações novas. Então eu diria, este momento histórico exige de todos nós uma revisão de como está a nossa prática evangelizadora, o nosso anúncio do Evangelho, a nossa transmissão da fé, irmão Joaquim. E aí, com certeza, Dom Leomar, a pandemia, que muita gente pensa que atrapalhou os nossos projetos, na verdade ela se torna uma oportunidade, né? Exatamente. Eu acho que a pandemia vai trazer elementos que nós já estávamos sentindo que não tínhamos. Por exemplo, uma pastoral mais personalizada,
nós sermos mais atentos à condição humana. Eu tenho dito muito tempo uma questão, por exemplo, tanto isso a Laila talvez possa falar melhor, tanto jovens quanto crianças têm dificuldade em entender por que precisamos de um anúncio de salvação. Salvar de quê? Com a pandemia, nós percebemos que se não tivesse a vacina, nós não estaríamos salvos do vírus. Então, diante da situação de morte, pecado, violência, do egoísmo, nós precisamos de Jesus Cristo para sermos salvos dessa situação mortífera. A pandemia é uma oportunidade excelente para nós ficarmos menos na superficialidade e irmos mais para a essência. Acho que isso é importante. Exatamente. O senhor deu um exemplo de salvação muito interessante, que ele é muito concreto. E aí eu trago para a Laila um desafio que o Papa Francisco colocou a todos nós na Evangelii Gaudium. Ele disse: evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Laila, como é que a juventude brasileira, a juventude comprometida com a evangelização, tem buscado cumprir esse desafio? É verdade. Ouvindo aqui a provocação do Dom Leomar também, e é notório ver os frutos também, né, que a pandemia trouxe para a juventude do Brasil. Hoje nós podemos colher, irmão Diego, aqui, muita criatividade, muito amor, muita alegria no anúncio dessa boa nova do Evangelho. Acredito que é realmente o Evangelho encarnado. É a oportunidade de exercitar a nossa fé, né? Se antes, como jovens, nós trazíamos isso apenas na nossa fala, apenas no nosso grupinho ali, né? Com a pandemia, não. Com a pandemia, isso se extrapolou. A gente precisou também trazer a nossa fé para a vivência da nossa família, trazer a nossa fé para o sofrimento também, trazer essa luz da fé com criatividade e amor também encarnada na nossa realidade. Muito interessante, porque quando a gente fala da evangelização, a primeira coisa que talvez vem na mente das pessoas é aquilo que se faz no ambiente dentro da igreja, né? O ambiente eclesial, e se esquece desse ambiente doméstico e do mundo, onde a gente também, claro, tem o chamado para a vivência da fé, e com certeza o caminho da evangelização da juventude nesse tempo tem sido por aí. Sim, com certeza. Muitos jovens visitando os regionais, né, ali de forma online, tendo essas reuniões com as lideranças de cada regional, a gente pôde colher também esse fruto, sabe, de uma proximidade. Os jovens que se aproximaram dos pais, que começaram a conhecer muito mais a família, né, começaram a amar muito mais a partir desse vínculo, e que é fruto, sim, desse anúncio da Boa Nova, que é fruto, sim, dessa experiência de evangelização que a igreja nos ensina desde sempre, né? Talvez nessa pandemia nós tivemos a oportunidade de experimentar isso de uma forma mais profunda e concreta. Exatamente, digamos, é aquilo que foi retomado, né? Relembrado que a pandemia nos proporcionou. Agora, Dom Leomar, o senhor até no seu ministério episcopal, e a Laila também como líder pastoral, com certeza deve perceber isso também, tem alguns batizados que não se sentem evangelizadores, né? Parece que evangelização é serviço, é problema do bispo, do papa, do padre, dos consagrados, ou daqueles que, como a Laila, no laicato decidem, né, e se colocam à disposição da evangelização, e que eles é que evangelizam, a gente só vai na igreja para rezar. Dom Leomar, por que é tão difícil para uma pessoa batizada perceber que também tem um compromisso com a evangelização? Nós ainda precisamos de uma formação sobre o que é o batismo. O que significa ser sacerdote, ter o sacerdócio comum, que faz com que todos nós sejamos profetas, reis, sacerdotes. O sacerdócio comum diz que cada dia a dia é um momento oportuno de eu evangelizar. Eu evangelizo anunciando Jesus Cristo com a minha vida.
e cada pai, mãe de família, criança, jovem, trabalhador, através do sacrifício do cotidiano, evangeliza. Sacrifício é um ofício sagrado, não é um sofrimento. Sacrifício significa algo que eu ofereço para agradar a Deus, através, por exemplo, de um pai que trabalha e sustenta a sua família e vive a fidelidade do casamento, de uma mãe que sustenta a sua família cuidando dos filhos, de um jovem que estuda e procura transformar este mundo. Tudo isso faz parte do sacerdócio comum. Nós precisamos trabalhar mais, acho que a teologia do batismo, porque todo batizado é missionário. Todo batizado é necessariamente levado a anunciar Jesus. Quase daria para dizer de uma forma muito simplória. Todos somos chamados a testemunhar isto. O que Jesus fez por mim, pode fazer por você também. Isso supõe uma nova consciência. Uma consciência de pertença eclesial. O batismo me faz pertencente a esta igreja. Essa igreja é família de Deus, a qual eu, pertencendo, devo anunciar aos outros. Mas por que anunciar? Para que os outros também tenham vida, e vida em abundância. Num mundo carente de sentido, como é que nós podemos ficar sossegados sem anunciar isto? Nesse sentido, quanto mais nós aprofundarmos o que é o batismo, mas não teoricamente, acima de tudo, a experiência, a vivência de me tornar cristão, configurado a Cristo. Aí sim, o cotidiano se transforma em evangelização. Eu fico pensando quantos encontros cada um de nós tem com pessoas no dia a dia, indo ao médico, indo a fazer uma compra, andando na rua, e testemunhar Jesus com gestos e palavras como ele fez. Não só no ambiente intereclesial, como você bem lembrou, irmão Joaquim. Na igreja, em primeiro lugar, mas em todos os lugares, é espaço propício, fecundo, para o anúncio do evangelho muito mais vivido. E pela vivência, o anúncio acontece. Muito importante. A gente vai percebendo que a evangelização e a vivência do nosso batismo, a vivência do evangelho, é no cotidiano da vida, é no dia a dia. É mais do que nos momentos celebrativos. O momento celebrativo é celebrativo. Atividades de formação das comunidades são atividades formativas. Mas a gente vive o evangelho, é na vida, como a Laila falou agora há pouco, e como agora Dom Leomar nos lembra que é o ambiente, o momento em que a gente vivencia o batismo, e talvez falte para muitos de nós consciência disso, consciência do nosso batismo e consciência do nosso compromisso com Cristo. Deve tocar toda a nossa vida. Mas falando da evangelização com a juventude, Laila, sempre a gente pensa assim, em ações de evangelização com a juventude, a gente pensa em grandes encontros, em retiros, em reuniões de jovens, e a pandemia parou com tudo isso. Como é que ficou, durante esse período da pandemia mais intensa, que ainda não acabou, mas estamos aí, talvez, no próximo ano, saindo dela, mas como é que ficaram as ações de evangelização com a juventude nesse tempo da pandemia, já que não dava para fazer do jeito que se fazia até agora? É verdade, irmão, olha só. Nós escolhemos do início mesmo, né? Foi um susto, né? Eu dizia assim, para todos, né? Todas as juventudes, principalmente os setores diocesanos de juventude, se perguntavam o que nós vamos fazer, como nós vamos evangelizar, como nós podemos dar essa mesma atratividade, né? Dar essa mesma empolgação que é própria do jovem nesse tempo de reclusão, nesse tempo onde estamos mais nas nossas casas, onde tudo é online. E, para nossa surpresa, quem nos deu a resposta foram os próprios jovens. Foi muito bonito de ver que todas as ações propostas pela Comissão para a Juventude CNBB, como o Dia Nacional da Juventude, a Jornada Diocesana da Juventude, né, as reuniões dos grupos, né, dos grupos paroquiais, de cada expressão jovem, aconteceu de forma online. E eu digo para vocês, e de forma muito até emocionante, porque dos muitos eventos, por exemplo, que a comissão tem durante o ano, que agrega a juventude, agrega liderança, agrega assessores de jovens,
todos aconteceram de forma online e tivemos a participação em massa de todos eles, né? Eu acho que foi também uma oportunidade de agregar aquele jovem que, porventura, ainda não conhecia nenhuma dessas atividades. Então, através da internet, através da criatividade, nós pudemos fazer cada atividade dessa de uma forma criativa e, principalmente, tendo o jovem como protagonista. O jovem se sentiu realmente agente da ação. Ele estava ali à frente, ele ligava as câmeras com todo cuidado, com todo amor e com todo zelo. Ele que organizava, fazia os roteiros, divulgava, né, evangelizava para que mais jovens tivessem essa experiência. Então, foi um tempo também de colher um protagonismo juvenil forte, um protagonismo juvenil também marcado com essa boa nova, mesmo na dificuldade, nesse peso, né, que foi a pandemia para nós. E você percebe, Laila, que essa juventude quer se encontrar presencialmente logo? Demais, demais, irmão. Olha, eu acho que nós temos muito isso, né? Eu acho que os brasileiros, principalmente, nós temos muito isso do afeto, de estar junto, de gerar realmente comunidade, né? Um com o outro. E na celebração da Jornada Diocesana desse ano, algumas já foram de forma híbrida, né? Tiveram ali uma porcentagem de participação presencial, com inscrição, com controle, com todas as medidas de segurança, junto com a transmissão online. Mas o desejo, sim, é que os jovens estão com saudade de se encontrar, estão com saudade de olhar no olho, de cantar junto, de festejar junto, de evangelizar junto. Com certeza. Estamos contando os dias. Que bênção. Dona Omar, fiz essa pergunta para ela, porque a gente sabe que durante a pandemia é tudo online, transmissão de celebração, reuniões online e tal, foi muito bom. Ainda em muitos lugares isso é preciso, né? Mas tem muita gente, padres, lideranças pastorais, que estão assim, a gente está com medo do povo não voltar. Como é que o senhor avalia? Será que esse povo não vai voltar? Será que outras pessoas vão chegar? Já é hora de parar com esses eventos online, Dona Omar? Olha, irmão Joaquim, eu acredito que é hora de nós aprendermos com o que nós vivenciamos nesses quase 2 anos. Um ponto vai ser uma realidade mais híbrida. Alguns eventos vai ser muito mais fácil fazer online. Uma formação de catequistas em toda a diocese, que poderia levar mais tempo para poder ter uma certa frequência ou para poder congregar mais gente, talvez seja mais fácil fazer pelo sistema de videoconferência e junto, depois simultaneamente, um encontro presencial. As celebrações provavelmente continuarão uma parte sendo transmitidas, como a televisão faz tão bem feito, mas nada substitui o presencial. Olha, se eu recupero um pouco a minha experiência aqui em Santa Maria, esse período que fizemos tantas crismas, eu nunca vi, eu tenho 7 anos de bispo, eu nunca vi os jovens tão atentos, tão sedentos de espiritualidade, tão presentes, buscando um sentido para viver e uma ética para conviver. Então, eu acho que não dá mais para nós pensarmos como em 2019. Não vai ser uma coisa ou outra, na minha opinião. Vai ser uma realidade e outra. Então, alguns eventos serão indispensavelmente presenciais, porque nada supera a presencialidade, a proximidade física, e outros eventos poderão ser de forma mais reduzida, mais objetiva, pela forma de online ou videoconferência. Trabalhar este esquema híbrido vai ser também a forma que a educação encontrou de realizar a sua tarefa. Então, se a educação, as empresas, a religião também vai encontrar caminhos. O que nós não podemos é substituir, né? Achar que uma celebração, seja pela televisão, seja pelo vídeo da internet, ela se equipare a uma presencialidade. Isto não. Mas dá para nós trabalharmos tantos outros aspectos.
E sobre a sua pergunta específica, será que as pessoas não vão voltar? Eu tenho a impressão que elas querem voltar. As pessoas têm vontade de retornar logo. Mas, claro, muitas pessoas, eu acho que até, na minha opinião, sabiamente, estão se cuidando, esperando o momento certo. Nós, como você mesmo disse, irmão Joaquim, não estamos no pós-pandemia ainda. Acho estranho dizer pós-pandemia. Nós temos algumas variantes, algumas situações que ainda preocupam e nós precisamos ficar bem atentos para não perder tudo que já ganhamos. Em síntese, num resumo, eu acho que as pessoas vão voltar, não vão voltar como antes, vão voltar mais informadas e também vão querer mais qualidade nas relações, nos conteúdos, porque quando a gente entra nesses meios de comunicação, tem mais oferta, então não dá para fazer uma pastoral de qualquer jeito. Temos que ter mais profundidade também, mais preparação, não improvisar, como é essa realidade nova. E a gente tem, então, que se qualificar melhor para bem evangelizar. E, nesse sentido, a Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude apresentou recentemente uma cartilha sobre a evangelização pós-pandemia. O título, Novos Horizontes, Manual de Retorno das Práticas Juvenis. Laila, fala rapidamente para a gente o que esse manual, que está disponível na internet, traz de novo para as paróquias, as comunidades, as ações de evangelização para a juventude. Esse material proposto pela comissão, ele vem iluminar, né? Primeiro, ele não surgiu do nada, né? Nós escolhemos as experiências em cada canto do Brasil, através dos regionais, através dos grupos de jovens que nós temos ligações e atendendo um apelo do próprio, né, das próprias expressões, né? E aí a comissão junta, Dom Nelson, Dom Antônio, né, e junto com os assessores, também o Dom Hamilton, se uniram a partir dos documentos papais, né, que é a Exortação Apostólica Sinodal a Cristo Vivit, e a nossa doutrina social da igreja, que é o DOCET. São documentos já conhecidos pelos jovens. E a partir daí, nós propomos textos e reflexões, sugestões com criatividades, tudo muito concreto, para que a juventude possa reavivar essa participação, tanto na vida comunitária, quanto na sua própria vida orante, né? Na sua espiritualidade, tanto na sua família. Então, é um documento, um manual muito jovem, né? Bem atrativo, que vai ajudar os grupos de oração, que vai ajudar a juventude em seu âmbito geral a entender melhor essa realidade. Como o Dom mesmo lembrou, ainda estamos na pandemia, mas nós podemos sim, com criatividade, alegria e amor, anunciar a Boa Nova. Esse manual, Novos Horizontes, ele está disponível no portal dos Jovens Conectados, não é isso? Isso, ele está disponível no nosso site. Você pode acessar jovensconectados.org.br e ele vai estar lá no banner em destaque para que você possa baixar. Se desejar também imprimir ou usar de forma online aí no seu grupo, na sua comunidade. Importante, então, que início de ano os grupos vão fazer planejamento, é um material para ser baixado, estudado e aplicado conforme a realidade de cada paróquia, de cada comunidade, de cada diocese. Papa Francisco nos lembra que o culto sincero e humilde a Deus deve nos levar a atitudes evangelizadoras para além dos ambientes de nossa igreja. Diz o Papa que devemos reconhecer os valores fundamentais da nossa humanidade comum, valores em nome dos quais se pode e deve colaborar, construir e dialogar, perdoar e crescer, permitindo que o conjunto das diferentes vozes forme um canto nobre e harmonioso, e não gritos fanáticos de ódio.
Eu sempre penso que o tema não cabe no tempo do programa, os temas que nós colocamos aqui, mas especialmente esse. A gente suscita aqui muitas curiosidades para que o telespectador possa depois buscar o aprofundamento e, se a gente despertou a curiosidade exatamente nesse tempo em que as comunidades estão, digamos, preparando um ano novo que vai começar, acho que nós já cumprimos a nossa missão por hoje. Por isso, eu quero agradecer, então, a participação da Laila Camila Santos, da Pastoral Juvenil do Brasil. Muito obrigado por sua participação. A alegria é nossa, conte sempre conosco. Estamos aí disponíveis para ser esse sinal de evangelização no mundo. Obrigado, Laila. Falou conosco lá de Aracaju e agora lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o arcebispo de Santa Maria, Dom Delmar Brustolin. Obrigado por sua participação, Dom Delmar. Obrigado, foi uma satisfação podermos refletir um pouco mais sobre os caminhos que estão vindo. Nós não sabemos ainda como tudo vai ser, mas refletir já é começar a dar passos, é não deixar o tempo passar de qualquer forma. Que bom, fiquei muito feliz de poder estarmos juntos. Um bom final de ano a todos. Obrigado, bom fim de ano, feliz ano novo e também para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Um abraço.